dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. E aí, meus camaradinha, tá tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia 6 de maio de 2024 e começa agora o episódio sobre o show número 421. Esse eu tenho certeza. Já não tenho mais, mas eu tinha. Mas enfim, é o que está escrito aí. Já disse para você, não confie nas palavras. Palavras ao vento. Palavras pequenas, palavras apenas, palavras. São só palavras. Já diria Mano Brown, né, que falou isso. Enfim, vamos começar logo essa bodega aqui. Hoje temos muitos assuntos. Na verdade, não temos nenhum assunto, mas nós vamos tentar. Vamos até Cajamar comigo aí na boleia do meu Nissan automático. Não sei porque eu falei que era automático. Eu ia falar o nome do carro, mas eu depois desisti. Mas enfim, vamos lá, vamos comigo. Se ajeite aí na sua poltrona. Se você estiver na academia malhando, pega aí, coloca mais 10 quilos de cada lado, seu frango. E vamos falar, vamos conversar aqui. Hoje eu tô vindo ali de um show que eu acabei de fazer em Campinas, no Teatro Oficina do Estudante. Eu estou lá em cartaz, né? Essa é a terceira segunda-feira que eu fiz show lá. Na verdade não sou eu que estou em cartaz, mas é Diogo também, né? É Diogo A. Entendeu? Só muda 5 letras. Que é Diogo Almeida. E eu sou Diogo Andrade. Você viu? Mudou 5, 6 letras. Já deu uma diferença aí de pelo menos 500 pessoas na plateia por show. Na média. O show de hoje, cara, foi muito louco. Na sexta-feira, eu tava desanimadaço, assim, ó. Vocês viram, né? Vocês viram no episódio aí. Tava triste, eu não sei se eu comentei isso, mas na sexta-feira eu cheguei a pensar em desistir. Eu acho que dos dias que eu já pensei em desistir de fazer comédia, a sexta-feira foi um dos que a vontade veio mais latente. Eu tava realmente muito indo pro show e eu pensando, mano, pra que eu marquei esse show, mano? Por que eu tô indo lá pra São Paulo fazer 2 shows e gastar, sei lá, 60 conto de gasolina e pedágio pra fazer 2 shows que não vai me dar nada de dinheiro, eu não tenho nada novo pra testar. Pra que eu tô indo lá? Qual que é o sentido da vida? Eu já tava me questionando o sentido da vida já. Falei, mano, pra que eu tô indo pra lá, hein, mano? Pra quê? Pra que eu tô fazendo tudo isso? Pra gravar e postar vídeo, pra quê? Eu tava assim, mano, eu cheguei lá, na hora de entrar lá no Beverly, antes de eu começar, eu já tava triste. E eu falei, mano, se anima, cara, você vai entrar no palco daqui a pouco, tem que estar com energia. E eu pensando, puta, mano, sabe? Mano, eu tava muito triste, viu? Nossa, por um momento eu entendi como, eu não vou falar quem, mas você é meu ouvinte, você sabe. Mas eu vou parar de falar isso, porque você falar que a pessoa é triste, você reforça essa tristeza intrínseca que a pessoa tem. Mas eu tava triste, hein? E aí hoje, eu tava indo pro show, e aí não tava triste, mas tava ainda, sabe, aquele pensamento. Falei, mano, pra que eu tô indo pra esse show, viu? Aí chegou lá, puta show legal. Aí eu falei, é pra isso, pô. Agora eu entendi. Faz sentido. Eu sou tipo um drogado, que na hora que bate a ressaca, ele fala, mano, pra que eu fumei 12 pedras, dei o cu pro mendigo e quebrei o vidro de um carro pra roubar um vape, sabe? E aí daqui a pouco ele fuma uma pedra e fala, ai caralho, é pra isso, tudo vale a pena, a vida faz sentido. Eu sou um cracudo, só que em vez de ir pra Cracolândia, eu vou pros teatros e pros bares desse Brasil baronil. Rapaz, que profundo, hein? Rapaz, eu fiquei até impressionado comigo aí com essa profundidade. Mas é isso, né? Show bom, dá aquela aquecida na alma. Mas hoje, sabe o que aconteceu hoje? Eu tava ainda com a sensação, é muito louco isso, é igual o crack mesmo, eu acho. A sensação boa do crack, não sei se você sabe, mas a brisa boa do crack, ela demora, se eu não me engano, são 3 minutos de brisa. E a paranoia que vem depois e a depressão dura a vida inteira.
Com a comédia é similar. A adrenalina e o prazer de um show bom, ele dura pouco tempo. Mas a sensação de um show ruim, ela te acompanha até o próximo show bom. E às vezes demora pra vir esse show bom. E aí você fica lembrando, você consegue sentir o gosto do show ruim. Já do show bom, mesmo que você... Hoje eu assisti um vídeo meu que foi bom. E eu falei, mano, por que eu não fiz isso sexta? Por que eu não tava assim na sexta? Cadê essa sensação? Por que eu não consegui acessar essa mesma sensação lá? Sabe, eu tava assim. E aí, mano, o vídeo não adianta. Agora, se eu ver um vídeo de um show ruim, meu amigo, você ouviu o áudio. Quando você faz um show ruim, você ouve o áudio, você volta pro show na hora. Você sente o cheiro de chorume no ar. Chorume com enxofre. Você entendeu? E agora o show bom não dá pra você reviver, mas você lembra um pouquinho sim, vai. E aí, eu tava lá no show, né? E aí teve uma hora que eu falei, mano, tá gostoso aqui, né? E eu pensei isso, falei, mano, aproveita, fica aqui, pô. Onde você quer ir? Falei pra minha mente. O macaquinho, sabe? Tem um macaquinho pulando na nossa mente, né? Aí o macaquinho pulando pra frente, pra trás. Eu falei, meu amigo, fica aqui, relaxa, aproveita, olha só essas risadas. E aí teve uma hora, tem uma piada minha que eu coloco a mão no peito. Que eu falo assim, ai, você dá mão. Eu tô brincando. Pior que não tem vídeo. Nem deu pra ver que eu apertei minhas tetas agora. Mas, enfim, eu coloco a mão no peito assim. E aí eu coloquei a mão no peito e eu senti meu coração batendo muito rápido. E aí na hora eu falei, mano, por que eu tô tão nervoso? Tá legal, caralho. Aproveita. E aí não diminuiu, né? Mas adiantou um pouco. Eu colocar a mão no peito e sentir meu coração na hora. Mas é isso, né, cara? A vida é assim mesmo. Você sabe, né? Então, não sou eu que vou te ensinar. Mas é isso. Sobre o show era isso. Eu queria abordar... Ô, filha da puta! Caralho, mano, tinha uma pedra. Mano, tinha uma pedra na Anguera que eu não deu tempo de eu desviar, que eu fiz a curva, a porra da pedra. Mano, mas deu uma cacetada no carro, no pneu. Essa porra aí, né? Pneu 17, perfil 50, essa porra deve... Nossa, tomara que não tenha entortado a roda, mano. Eu tô... Que merda, isso que dá pra ficar gravando um podcast em vez de dirigir, né? Enfim, vamos lá, já passou. Vamos focar no que realmente importa, que é fazer vocês se entreterem aí. Caralho, deu até um susto também, porque eu vi o bagulho, não deu tempo de desviar, mas meio que eu tentei desviar, sabe? Doideira. Mas vamos lá. O que eu tava falando, né, mano? Ah, tá. O assunto. Primeira coisa. Tava falando com o André, voltando agora. E aí a gente tava falando que quando estourou a guerra da Ucrânia, eu voltando de um show, falei pro André, falei, mano, tipo assim, eu não quero que tenha guerra, sabe? Mas a Rússia tava lá com 100 mil soldados lá e tal. Eu falei, mano, você já pensou, tipo assim, como eu posso explicar isso? Eu não quero, é óbvio que eu não... Mano, a guerra não é boa em nenhum aspecto. Ah, mas avança a tecnologia. Israel só é o que é porque teve que ficar se defendendo de Hamas, Hezbollah e Irã e todas as ameaças ali que tinha ao redor dele. Entendeu? Aí você fala, então vale a pena? Não vale, eu prefiro o Brasil, que não tem nenhuma ameaça. Nós não tem a tecnologia de um domo de ferro que nos protege de míssil. Entendeu? Se o Paraguai ficasse jogando bomba pra nós, podia ser que nós tivesse aí a melhor tecnologia. Mas será que nós ia ser penta? Entendeu? Você tem que pôr na balança. Eu prefiro 1000 vezes ser penta do que ter um domo de ferro. Você entendeu? Que é muito melhor. Então não vem querer me dizer que a guerra avança a tecnologia. Avança. Mas você prefere o quê? Carnaval top ou um foguete? Entendeu? Os Estados Unidos tem foguete. Quantos americanos foram pro espaço? Sei lá, 30? 40? 100? 1000? Que seja, lá tem 300 milhões de pessoas. Você entendeu? Que foi 0, nada que foi pro coisa. Agora no carnaval, quantos brasileiros mijam na rua e vomita no carnaval? Pelo menos 100 milhões. Você entendeu? Quem nunca vomitou num carnaval e deitou em cima do mijo do mindinho não sabe o que é diversão. Você entendeu? Então tem que botar na balança. A diversão, ela abrange muito mais pessoas
do que a tecnologia. É isso que eu... que nada a ver, né? Mas enfim, o que eu tava falando? Ah, então, aí eu... Ô, caralho, o maluco tá... Deixa eu vir pra cá aqui, porque o bagulho ali tá osso. Tomar cuidado aqui na pista, que vão fechar ali na frente. Aí, o que eu tava falando mesmo? Ah, tá falando com o André, né? Aí, eu falei pra ele, antes de estourar a bomba não, a guerra, né? A gente tava voltando de um show. E aí eu falei pra ele, mano, tipo assim, eu não quero, eu sei que é muita desgraça, mas não tem uma pequena parte sua que tá meio curiosa, assim, tipo, sabe quando você... Tem uma frase do Forfã que fala assim, ó, em constante ânsia, quase mendicância, pra que um Deus assuma ou mande alguém pra nos salvar de nós. Porque a gente tá sempre nessa... um desejinho de uma mudança. Que, tipo, depois que muda, você fala, porra, eu não queria isso. Mas sabe, quando você fala, puta, eu não sei explicar. É um bagulho meio mórbido assim, e até perigoso de falar, porque eu não sei me expressar direito e pode parecer mais cuzão do que é de verdade. Mas quando surgiu, eu falei, mano, eu não quero que tenha guerra, mas tem uma pequena parte obscura que tá meio curioso pra saber como é que vai ser esse negócio. E aí depois você vê que não... Tipo assim, mano, até a parte obscura já não queria mais, porque ele queria sei lá, umas imagens, sabe aquelas imagens bonitas? Você já viu o Irã atacando Israel? É um bagulho triste? É um bagulho triste. Mas que é bonito, é. Entendeu? É igual fogos de artifício que mata cachorro de susto. Se você parar pra pensar, se você analisar friamente, é triste. Um cachorro morreu do coração. O cachorro nem sabia que existia infarto, de repente morreu de infarto. Infarto do miocárdio. Entendeu? Mas que é bonito, não dá pra negar. Então, eu tô pisando em ovos aqui, né? Você percebeu? Eu preciso parar com essa mania de ficar pisando em ovos. Mas, enfim. Aí, eu tava falando com o André, e aí eu falei assim, mano, eu não quero ser o culpado disso, mas hoje eu vi uma notícia que o Putin tá fazendo exercícios com bombas nucleares. E aí, quando eu falei isso, eu menosprezei o poder da idiotice do André. Porque ele falou assim, caralho, não tinha halteres, não? Entendeu? Que eu falei, tá fazendo exercício com bomba nuclear. Ele imaginou o Putin levantando 4 ogivas no supino. Olha só que esse... Mano, eu vou te dar um livro, viu, André? Chama a Bibliografia de Kurt Cobain. Vou dar pra você ler. Que você vai ver. Kurt com quem? Então, é isso, né? Eu queria trazer pra vocês, porque essa é quentinha. Acabou de acontecer. O André meteu essa mesmo. Falou assim, eu falando um bagulho mó sério. E aí ele falou, caralho, o cara não tinha halteres, não? Pra fazer exercício com bomba nuclear. Pois é, né? Esse é o André. Você vê e diz que a gente é a média das 5 pessoas que nos cercam. Eu tô cercado do André. Você entendeu? Por isso que minha carreira não vai pra frente. Enfim, sobre o que? Não falei nada sobre nada. Mas o que mais de importante que eu tenho aqui pra falar? Tô roubando agora a piada do Patrick Maia também. Mas, eu queria falar outra coisa, uma teoria. Eu queria contar uma teoria pra vocês, que se o André estiver ouvindo aí, André, e você quiser, pode pegar pra você essa teoria, porque ele já tem umas piadas sobre dente do siso. E eu tenho uma teoria que, inclusive, é completamente provável, e só que a nossa ciência ainda não chegou nesse patamar. Mas eu tenho certeza que minha teoria é correta. Assim como aquela teoria de que lá no passado, nossos antepassados começaram a comer plantas alucinógenas e do nada deu um bug no cérebro de um deles, e aí ele teve consciência de que ele estava vivo, e aí resultou, inclusive o nome desse casal aí era Adão e Eva, que não é bem um casal, mas são os... Vocês entenderam, né? Eu já contei essa teoria aqui. E essa teoria, eu tenho certeza também que foi assim que aconteceu, mas essa outra, ela é mais fácil de provar, mas a nossa ciência não chegou lá ainda. Qual é a minha teoria? Tudo no nosso corpo é controlado pelo cérebro. Tudo. Ah, mas eu não controlo o meu suor. O que você chama de você, é uma pequena parte do seu cérebro, que é o que a gente chama de consciência. Então você consegue controlar
algumas coisas. Na verdade é muita coisa, mas tem algumas coisas que é o seu cérebro que está controlando, mas não é o que você chama de você. Você entendeu o que eu quero dizer? Porque para pensar o que é você. Você é seu cérebro? Não, porque você está falando que é seu cérebro. Então o seu cérebro é de você. Você é uma pequena parte consciente dentro do seu cérebro. Essa parte é você. E tudo é seu ali dentro. Porém, existem coisas que você não controla. Tipo o seu suor. Quando você está correndo, o seu corpo... você tem sensores, né? Que a gente chama de glândulas e... Como é o nome? Não é sensor. Tem outro nome também que percebe isso. Então você tem alguns dispositivos no seu corpo que estão ligados no seu cérebro também, certo? E o seu cérebro controla isso. E esses sensores, essa rede neural, né, que você não controla porque você está ocupado com outras coisas, mas então, tipo, tem uma parte sua que roda no automático, mas que no fim não é automático, porque é o seu cérebro que está controlando, certo? Certo. Então tem uma parte que você controla sem você saber que está controlando. Não é você, é o seu cérebro. O seu cérebro como um todo está controlando tudo no seu corpo. Então, quando está calor, ele manda um sinal e fala, manda as glândulas sudoríficas soltar água para suar e dar uma refrescada no corpo, senão vai superaquecer. E não é você que manda, você não consegue parar de suar. Tem gente que consegue um nível de concentração tão grande que consegue fazer isso. Mas, entendeu? Você, para sua própria segurança, você não consegue parar isso. Então, febre também. A febre não é uma doença. Quando você está com febre, é que seu corpo está com algum tipo de inflamação e aí ele se autoaquece para poder melhorar as condições do seu sistema imunológico para se livrar do bagulho. Você entendeu? Isso tudo é o seu cérebro que controla. E por que eu tô falando isso e o que isso tem a ver com o dente do siso? Quando você é bebê, nascem na sua boca 2 dentições. Ou seja, uma pessoa normal tem 32 dentes. Só que a criança não tem 32, tem menos. Mas, mano, vamos supor que... Porque também tem dente que você não troca, né? Não são todos que troca. Mas vamos considerar aqui, 48. Talvez seja mais, mas vamos entrar aqui num consenso de que quando você é criança, nascem 48 dentes na sua boca. Nasce uma parte, cai, porque o dente não tem a capacidade de crescer e acompanhar o seu crânio. Então, quando você é pequeno, se você tivesse o dente que você tem hoje, você ia aparecer Deixa eu ver alguém que tem um bocão. Não sei, não consigo lembrar de ninguém. Mas se aparecer, você ia ficar estranho. Imagina a criança com um sorriso, com um dente desse tamanho. Então, nascem uns pequenos. Depois de um tempo, seu crânio cresce, cai aqueles e nascem uns maior, que é os que te acompanham pro resto da vida. Certo? Certo. 48 dentes, quando você é pequeno. E eles nascem sem nenhum problema. Entendeu? Nasce tudo certinho. 48 dentes, nasce perfeito. Certo? Certo. Quando você é adulto, tem mais 4 dentes, que é o dente do siso, que ele nasce depois. Porque aí quando você tá adulto, o seu cérebro seu crânio, já chegou no tamanho certo. E aí sim tem espaço para você ter mais 4 dentes para te ajudar na vida adulta a mastigar as carnes e as plantas, poucas plantas que você consegue comer na natureza. Certo? Certo. Só que pouquíssimos adultos têm esses dentes bom. Já reparou? Ou não nasce, porque já é uma evolução que durante milhares de anos você não precisou mais comer madeira, ou você começou a cozinhar a carne para facilitar a sua digestão, e com isso você precisa de menos dente. Quando você come a carne crua, você precisaria de mais dente para triturar melhor. Ou quando você era um caçador-coletor, você comia raízes, porque não tinha carne, você não conseguia caçar direito. Entendeu? Então você comia raízes e aí você precisava de mais dente. Mas agora não precisa mais. Então ainda a gente está num processo evolutivo, né? Sempre. E aí alguns já não tem mais. Certo? Certo. Mas os que tem, nasce deitado. Entendeu? O do André nasceu deitado o dente dele. Ele nasceu, o dente tá deitado. O meu tem um que tá virado pro outro lado. O bagulho. E qual que é a minha teoria? Por que esses dentes nascem deitados? Porque é o seu cérebro que faz crescer o dente. Não é você, é o seu cérebro. É a parte automática.
é a que te faz suar, entendeu? É alguma outra parte do cérebro que você não controla, é a que te faz respirar dormindo, é a que te faz respirar acordado. Você nunca pensa, opa, preciso puxar, opa, preciso soltar. Não, é automático. É o seu cérebro que controla? mas é automático. Tanto que a respiração dá pra ser consciente, mas você não ia conseguir viver se você tivesse que toda vez ficar lembrando o seu cérebro de puxar o ar e soltar o ar, certo? Certo. Onde é que eu quero chegar com isso? O seu cérebro, quando você fica adulto, você ocupa ele com idiotices. Quando você é pequeno, o seu cérebro tá virgem. É uma fita, é um CD. Lembra do CD virgem que você usava pra gravar as músicas emo que você gostava na época da escola? Tinha aquela roxo, lembra? Que quando você primeiro viu um CD roxo, você falou, nossa, o CD é roxo. O CD preto do PlayStation, que era virgem quando você comprava. Então, quando você é jovem, o seu cérebro é um CD virgem. E aí os dentes conseguem nascer 48. Quando você tá velho, você encheu esse espaço com besteira, com vídeo. Você entendeu? Então, o espaço que ia fazer o seu dente do siso nascer corretamente, ele foi ocupado com um vídeo de uma ovelha cantando Taylor Swift. E aí é por isso que o dente do siso precisa ser arrancado. Porque o seu cérebro estava tão ocupado com outras coisas que ele deixou de olhar e quando falou, caralho, a porra do osso cresceu ali, zoado. Agora vai ter que ir no dentista e arrancar isso aí, porque nasceu errado. Então essa é a minha teoria sobre o dente do siso. Eu falei que o André podia usar, mas acho bem difícil ele conseguir usar isso, hein? Porque foi 40 minutos falando sem nenhum punch, só um monte de asneira aqui. Então, bom, André, se eu conseguir transformar isso em piada, pode ficar pra você essa teoria, mas fala se não faz sentido. Fala se não... Na verdade, é o que eu falei, né? A tecnologia ainda não conseguiu comprovar isso. Provavelmente tem muita coisa na frente ainda, né? Não tem pra que a gente se preocupar com isso agora, né? Vamos primeiro achar o cientista. Você que tá me ouvindo aí, eu sei que é uma tese maravilhosa, você vai fazer seu nome, vai ganhar um Nobel, tá bom? Dá os créditos lá também. Chama de teoria do Diogo. Teoria do Diogo. Entendeu? Me dá os créditos. Mas primeiro, vamos tentar achar a cura do câncer aí, da AIDS, tá bom? Depois você se preocupa com isso, porque tá no papo, né? Você sabe que isso aqui é fácil de comprovar, sabe? Você vai ficar mundialmente famoso se você conseguir comprovar uma coisa dessa. Porque quem sabe você pode até inventar uma pílula que apaga. Já pensou uma pílula que apaga o cache do seu cérebro? Porque você vai... Mano, é igual ao computador. Você vai entrando em site pornô, você apaga o histórico, mas vai ocupando o cache, memória em cache, sabe? É isso. O vídeo daquela cabra... Você sabe cabra que eu tô falando, né? Trouble. Então, esse espaço aí... Já pensou que louco você inventar uma cápsula que ela procura as... Caralho, isso dá um filme, hein? A cápsula que ela procura as memórias inúteis e apaga. Só as memórias inúteis. Então você vai lembrar... Mano, você tem noção que você não lembra o rosto da sua primeira namorada? Você pode até achar que lembra, mas tenta fazer um retrato falado aí. Você não lembra. E lembra como foi importante pra você, sua primeira namorada? A primeira vagina que você viu? Você lembra? Não lembra. O primeiro pênis que você viu, se você for uma mulher ou um homem que gosta de pênis, ou uma pessoa de qualquer gênero, dos 78 gêneros que existe hoje, mas que gosta de pênis, você lembra o primeiro que você viu? Você consegue desenhar ele certinho? Você consegue lembrar quantas veias ele tinha? Não consegue, por quê? Porque tem vídeo do TikTok aí ocupando espaço. Já pensou que louco inventar isso dá um filme, hein? O maluco inventou, mas, quer dizer, também é só uma pequena parte do filme, né? Precisa ver pra onde que ia aí. Mas aí também não sou roteirista, né? Aí também pega minha ideia e faz um negócio decente. Mas é isso. Acabei viajando demais e cheguei em casa, tá bom? Então nada de armas. Use camisinha, né? E volte no próximo. Valeu!